vai continuar hoje a série de pregações no Evangelho de Marcos. E foi visto aqui que provavelmente Marcos escreveu o seu Evangelho em Roma, entre 64 e 70 depois de Cristo, e supõe que ele foi convertido pela instrumentalidade da vida de Pedro, porque Pedro escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, meu filho Marcos. Então, Marcos teve experiência de ministério com Paulo, com Barnabé e com Pedro. E ele viajou com Pedro para Roma. Pedro escreve isso na primeira carta de Pedro 5,13. Pedro fala Babilônia, mas possivelmente é Roma, porque chamava uma cidade muito idólatra, né? Então ele denominou Babilônia. E Marcos plantou uma igreja, sabe-se pela história, e ele morreu no 8º ano do reinado de Nero, em 64 depois de Cristo. Então, estudiosos afirmam que Marcos, o evangelista, ele foi o intérprete do que Pedro viu e ele escreveu este evangelho sob supervisão e aprovação do apóstolo Pedro. No domingo passado, vimos que é Deus quem dá as cartas, ou seja, Deus sabe o que está fazendo, Deus possui o domínio da história, Deus possui a habilidade para lidar com o pecado do mundo, Deus é Senhor da situação, Ele domina, Ele dirige a história do mundo. E vimos que Marcos, ao citar os profetas, nós vimos que Marcos começa citando no verso 1, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, dá ênfase que Jesus é Filho de Deus, e no verso 2 ele dá uma ênfase, como está escrito nos profetas. A melhor tradução é da Corrigida e Fiel, porque a maioria das traduções em português fala como citou o profeta Isaías, mas não é a melhor tradução, porque esse texto aí, eis que eu envio o meu anjo, o meu mensageiro, ante a face de Jesus, preparará o teu caminho diante dele, está também em Malaquias, capítulo 3, do 1 a 5, então Isaías e Malaquias foram citados aí por Marcos, e também está em Malaquias também, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E vejamos que em 400 anos antes de Cristo, Malaquias disse, vejam, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, Malaquias 3.1, e Marcos 1.3 diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, nós demos ênfase no que o profeta Malaquias profetizou e no contexto dessa profecia, o que seria preparar o caminho do Senhor. E aprendemos que João apareceu batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento dos pecados. E no verso 5, toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele João Batista, o Batista, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E no contexto da profecia de Malaquias, capítulo 3, a gente viu que a promessa de vir alguém para preparar o caminho do Senhor, e o que o Senhor faria era, um dos objetivos da vinda de Jesus era corrigir a motivação do culto a Deus. Como? O orgulho humano deveria ser destronado diante de Jesus. Malaquias disse, quem poderia resistir ao que Jesus iria trazer, o poder de Jesus, o que ele iria ensinar? Ou seja, quem dá as cartas é você ou é Deus? Na vida cristã, na comunhão com Deus, no nosso culto diário com Deus, sempre é Deus quem dá as cartas e não nós. E vimos também que a fé de aparência se torna insustentável pelo contexto de Malaquias, e pelo contexto de Malaquias, quando profetizou que enviaria o mensageiro para preparar o caminho do Senhor, os atos de justiça e amor ao próximo devem preceder, vir antes do culto religioso, que é Malaquias 3, verso 5. A gente viu também na semana passada sobre arrependimento. Vale a pena a gente explicar um pouco melhor o que seria arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso ou pedido de perdão. Depois da pregação de domingo, eu conversei com algumas pessoas. Arrependimento não é pedir perdão. Arrependimento é mudança das costas para o sistema que é anti-Cristo, que é anti-Jesus.
dar as costas para o sistema e as práticas contaminantes de tudo que é contra, de tudo que impede a nossa comunhão com Deus. Isso que é arrependimento. Arrependimento, batismo de arrependimento. Os judeus achavam que batismo era só para gentios, que era só para mim e para você. Ele já estava salvo, por ser descendente fisicamente, biologicamente de Abraão. Aí vem João com uma mensagem subversiva: não, vem cá, vocês que são filhos de Abraão, arrependei-vos e batizai-vos. Passai pelo batismo de arrependimento. É para judeu e gentio também. O que é? É um ritual de tomar um banho, né, de purificação. O batismo para o judeu, lavar-se, tomar banho, era um ritual de purificação. A história do povo judeu ou israelita mostra que, na maioria dos contextos, eles deram as costas para Deus e se voltaram a falsos deuses. E aí eles estavam naquele período do Evangelho de Marcos, da vida de Marcos, do apóstolo Pedro, dos discípulos de Jesus, sob o Império Romano. Então a religião estava distorcida, o culto estava distorcido, permanecia distorcido pela liderança religiosa. Então o arrependimento, o batismo de arrependimento é o seguinte: vocês agora têm uma outra oportunidade de se purificarem dos seus pecados, não dos pecados acidentais, mas da visão de quem Deus é, do que Ele deseja que nós fazemos, que tipo de relacionamento que Ele quer conosco. E aí apareceu no verso 4 o mensageiro, no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. E uma porção de gente saiu da cidade, da Judéia, o texto diz, de toda a Judéia, de Jerusalém, para ver e ouvir João, o Batista. E eles confessavam os seus pecados e João os batizava. Aí o judeu passando por um ritual de purificação, os batizavam no Rio Jordão. Então, no deserto. Isso me incomodou um pouco. Por que deserto? Por que Deus gosta tanto de deserto? Por que Êxodo fala de tirar um povo para o deserto? Por que quando Jesus vem, a preparação é feita por um homem que está no deserto, chamando o povo a sair de dentro das cidades para ir ao deserto? O tema de hoje é: por que Deus nos atrai para o deserto? Esse é o tema de hoje. Vamos lá, livro de Êxodo, o livro dos Números, o livro de Josué, descrevem Israel atravessando o deserto. E depois Josué descreve Israel atravessando o Rio Jordão. Esse lugar, deserto, esse lugar, trazia à memória do povo de Israel a sua história, a história da salvação de Israel do Egito. Mas também, eu lembro que eu dei ênfase, conforme foi dito pelos profetas, Marcos escreve, eu dei ênfase em Malaquias, agora eu vou dar uma ênfase em Isaías. Isaías, no capítulo 40, predisse o anúncio de um novo êxodo no deserto. E muitos judeus aguardavam a chegada do Messias. Então os judeus, deserto para judeu era um lugar especial, porque de lá viria o Messias. No hebraico fala Messias, no grego se fala Cristo, que significa ungido. Então quando aparece um homem dizendo: arrependei-vos, eu estou preparando o caminho do Senhor, eu sou o cumprimento da profecia de Isaías e de Malaquias, a galera foi para o deserto, porque eles conheciam Isaías e conheciam Malaquias. Então eles esperavam um Salvador como um novo Moisés. E eles sabiam que Moisés falou
eu me esqueci aqui, acho que se é em Deuteronômio, que diz assim, ó, depois de mim, no futuro, Deus vai levantar um profeta, que esse vocês terão que ouvir. Moisés profetizou a vinda também de Jesus. Então vejam a semelhança em Isaías 40, não sei se você consegue abrir aí, da profecia de Isaías com o sofrimento do povo no Egito e a promessa de libertação. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E Isaías 40, no verso 1, diz assim, ó, consolem meu povo, diz o seu Deus. Fale com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que os seus dias de lutas acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Aí tem o verso 3 que eu destaco. Ouçam, está aí na tela. Uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Vejam bem, Malaquias falou no deserto, Isaías falou em deserto, abrir um caminho no deserto para o Senhor, ou seja, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Veja que coisa sensacional, veja como que o Evangelho encaixa, veja como nós precisamos do Antigo Testamento para entendermos o que está escrito nos Evangelhos e no Novo Testamento. No verso 4, não coloquei, mas está assim, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Olha que coisa maravilhosa, está na tela. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, pois o Senhor falou. O que é a glória do Senhor ser revelada? É Cristo sendo revelado por um povo desolado, para um povo desolado. A história de Israel, irmãos, é a história de raros momentos de paz e tranquilidade, segurança. A história de Israel é uma história tensa. No cronograma, na linha cronológica, é uma história tensa. Aí vem Jesus. Ou seja, aí aparece João Batista no deserto. A galera que conhecia as Escrituras desde criança, porque o ensino fundamental de um judeu era aprender o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento, conhecer sua história. Vários grupos de judeus retiravam-se para o deserto a fim de esperar um novo êxodo, escapar da opressão das autoridades judaicas e romanas. Por que um homem, um simples homem, vestido de veste de camelo ia atrair tanta gente? Porque o povo conhecia as Escrituras. Ou seja, no deserto está o Messias. Nós teremos um novo êxodo, a gente está sob o castigo do Império Romano, sob o domínio do Império Romano. Ou seja, havia um rumor popular de que no deserto a nossa libertação está chegando. Isso é muito importante a gente saber disso. Então muitos acreditavam que não havia surgido nenhum profeta verdadeiro desde Malaquias, que é 400 anos antes de Cristo, e que os profetas não seriam restaurados antes do período próximo ao fim dos tempos. Então eles já esperavam o fim dos tempos com a revelação do Messias. Aí Marcos enfatizou muito bem, conforme disse os profetas, e João definitivamente é o primeiro profeta pós-Malaquias. Se João é o primeiro profeta pós-Malaquias, significa que o Messias está próximo. O reino de Deus está próximo. O Salvador está próximo. O Cristo está próximo, conforme predito nas Escrituras. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? O deserto é o lugar favorito de Deus para nos livrar das interferências políticas, econômicas e religiosas. O que seria interferência? Eu coloquei uma imagem toda rebuscada, está interferindo a visão.
Interferência também são os ruídos ou as imagens distorcidas que atrapalham a mensagem do emissor chegar de maneira clara aos ouvidos do receptor. Milênios atrás, a interferência, a gente tem o exemplo de interferência do trabalho escravo do povo no Egito. O que era interferência? Cansaço de ser escravizado. Quando Deus chama Moisés, foi falado isso no domingo retrasado. Quando Deus chama Moisés, fala assim, avisa o povo que eu vou tirá-los do Egito, eles não quiseram dar ouvidos a Moisés. O texto diz que eles não quiseram dar ouvidos porque estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que passaram. É interferência. Na época de João e de Jesus, a interferência era a insatisfação popular pela situação econômica, política e religiosa. A economia familiar era prejudicada devido à aplicação de altos impostos pelo Império Romano e a corrupção dos publicanos que cobravam impostos a mais. Por isso que os publicanos, cobradores de impostos, eram odiados pela nação israelita. Havia insatisfação na política social, que era corrupta. Jesus chamou, por exemplo, Herodes de raposa. Diga aquela raposa lá. Raposa é o quê? Raposa é que rouba, que estraga as vinhas, conforme o texto de Cantares diz. Lucas 13:32, Jesus chama Herodes de raposa. E a política social estava sob o domínio do Império Romano. A vida religiosa de Israel trazia peso sobre as pessoas. Por quê? A religião de Israel era dominada por orgulho, culto de aparência, ausência de justiça e de amor ao próximo nas relações interpessoais. Aí a galera pegava e saía para ver João. As sinagogas começaram a ficar vazias. Um povo cansado da vida sob o domínio de Roma, sob o domínio de Herodes, saía para ver e ouvir o que João tinha a dizer. Um povo ansioso pelo libertador anunciado pelas profecias. Problemas de hoje. Quais são os nossos problemas de hoje? A gente tem diversas fontes de ruídos que interferem na comunicação do emissor, que é Deus, com o receptor, que é o povo dele. Aplicando para hoje, o povo não é apenas escravizado fazendo tijolos, conforme no Egito. Muita gente está sob um sistema profissional opressor que o aprisiona de domingo a domingo, de manhã, à tarde e à noite. A gente mora numa cidade de Macaé, onde tem o trabalho offshore, em terra onshore, preparação para execução offshore, onde a galera uma grande parte é massacrada, escravizada por um sistema que tira o tempo das pessoas, que aprisiona as pessoas. Outros se colocam propositalmente debaixo de um sistema opressor. A escravidão seria o meio de alcançar os seus objetivos materialistas. Outros se colocam voluntariamente. Nesse circuito escravagista do Deus materialismo, esse Deus materialismo vai pedir sacrifícios nossos. A fé vai ser o primeiro sacrifício que ele vai pedir. Entregue-me sua fé, que eu te dou riquezas. Ele vai pedir o seu culto a Deus. Entregue-me o seu culto a Deus. Fique cansado, escravizado de tanto trabalhar. Entregue-me o seu culto a Deus em troca. Não cultue a Deus. Trabalhe até cansar, até se esgotar todas as suas forças. Entregue o seu culto a Deus, de celebração a Deus. Me entregue a sua família. O Deus materialismo, ele pede a família ser entregue em sacrifício, ser sacrificada. Me entregue os meios de graça. Que seriam os meios de graça que Deus concede a nós? Oração. Não ore. Não tenha tempo para orar. Não esteja cansado para orar. O Deus materialismo vai te pedir isso.
Me entregue a leitura das Escrituras, um devocional. Não leia, sacrifique isso. Fique aos meus pés, que eu te darei o que você quer. Me entregue a comunhão cristã, não participe da comunhão cristã. Fique cansado em casa, ou não tenha tempo de receber um irmão, de atender um irmão, de acolher uma pessoa. O sistema materialista, o Deus materialismo, ele tira de nós os meios de graça da oração, da leitura das Escrituras, da comunhão cristã, da comunhão com a igreja. O sistema materialismo também pede o sacrifício da saúde emocional nossa. O sistema pede, ele é cruel. Entregue-me, sacrifique-me a sua psique, sacrifique-me os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vida emocional. Sacrifique-me sua vida espiritual. O Deus materialismo sacrifique a sua vida física e espiritual. Entregue-me, aí eu vou te dar o que você tanto quer. É assim que o Deus materialismo fala, nasce no nosso coração. Na época de Jesus e de João, outra interferência de a interferência era a insatisfação popular na questão econômica, política e religiosa. Então esse tipo de ruído, insatisfação, é um ruído que atrapalha na comunicação de Deus conosco. Faz com que os indivíduos se dobrem aos falsos deuses. Então o que a insatisfação econômica gera? Avareza. A gente fica avarento, a gente fica ganancioso. E o apóstolo Paulo escreve, a avareza ou a ganância é idolatria, é se dobrar a Mamon. A gente fica avarento, a gente aceita a corrupção, a gente vive a corrupção, a gente normaliza a corrupção, a gente normaliza a ansiedade contra o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir. A gente se prostra a Mamon. Jesus em Mateus 6, ele não fala que o opositor de Deus é o diabo. Não fala, ele fala que o nosso coração estará voltado para a tentação a adorar Mamon. Deus dá nome à avareza, à ganância, à riqueza, a busca desenfreada. Não ter de muito dinheiro é pecado, mas isso pode fazer com que o nosso coração se prostre diante dele. E haja sacrifícios de várias coisas na nossa vida, conforme foi dito aqui. Agora, na insatisfação política, o que pode gerar de ruído na comunicação de Deus, do Criador, conosco? Que morra Jesus e Barrabás seja solto. E foi assim que aconteceu. Morra Jesus, Barrabás seja solto. Jesus não atende expectativa política de ninguém. O Evangelho nos mostra e nos deixa bem claro. Mas Barrabás atendia, porque ele já tinha um histórico de revolução contra Roma. Então, solte Jesus. Lucas explica muito bem isso. No Evangelho de Lucas. Aí vem a insatisfação religiosa. A insatisfação religiosa gera que ruído? O desencanto pela celebração. O desencanto por ir e ouvir a mensagem do Evangelho. Desencanto pela comunhão, desencanto pela igreja. Porque pessoas, pela religião judaica, estavam sendo escravizadas pelo um pesado legalismo. O que é legalismo? Você tem que fazer uma porção de coisas para ser aceito por Deus. Tem que cumprir regra. A lei de Moisés tinha 613 preceitos. Os fariseus criaram centenas de outros preceitos. Ficou super pesado. Ou o senso de ter sido roubado pelo sistema. A religião judaica gostava muito de dinheiro. E hoje a gente sabe que muita gente está desencantada pela celebração de ir e ouvir o Evangelho, porque se viu escravizado por uma falsa religião e se viu sobrecarregado por um legalismo que não existe no Evangelho e se viu roubado, literalmente roubado, as suas finanças. Aí o que é a graça para nós hoje? Deus, pelo seu Espírito, nos envia para o deserto. Aí você pode pensar assim, peraí, deserto, cara, eu estou acostumado que deserto é só lugar ruim. Não, deserto tem um sentido bom. Nem sempre deserto significa lugar de sofrimento.
mas respeitando o contexto do evangelista Marcos, ir ao deserto é abandonar por um período um cenário ou um contexto ou um local que nos escraviza e nos torna idólatras, abandonar esse cenário, ir para um ruído, ir para o deserto, melhor dizendo, porque os ruídos ou os cansaços que o sistema nos traz, o sistema econômico, político e religioso provoca, nos traz cansaço. Ir para o deserto pode nos ajudar a ouvir a mensagem do Evangelho. Deixa eu clarear mais um pouquinho isso aqui. O texto do verso 4 de Marcos 1 diz que João apareceu no deserto, pregando. E o verso 5, gente de toda a Judéia, Jerusalém, saía para ouvir João. Agora, se para os israelitas ouvir a palavra deserto gerava gatilho neles, que eles lembravam de Moisés, eles lembravam da escravidão no Egito, eles lembravam das experiências dos seus antepassados, os 40 anos, que poderiam ser alguns dias só, se eu não me engano, 38 dias, se eu não me engano, de caminhada contínua, e se tornando 40 anos pela incredulidade. Deserto gerava gatilhos. Eles sabiam da dificuldade dos seus antepassados. Então ficou registrado na história que também os seus antepassados usufruíram da perfeita, santa e sábia providência de Deus. Então tem a parte boa do deserto. Então, pelo contexto do Evangelho de Marcos, ir ao deserto é renovar as esperanças de que o Salvador prometido virá. Então logo Deus envia os oprimidos pelo Espírito ao deserto. Os oprimidos pela escravidão do pecado, com a seguinte mensagem proferida por João: arrependei-vos. Ou seja, mudem de mente. É Deus quem dá as cartas. E como é que o Espírito quem os envia, que nos envia para o deserto pode ser representado como uma oportunidade que eu e você temos para ouvir essa pregação aqui hoje. Ir e ouvir é um refrigério. A comunhão cristã, a celebração, a pregação do Evangelho, a igreja como a portadora da sabedoria de Deus, pode ser. Você desloca a sua cabeça do sistema político, econômico e financeiro e vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Significa ir ao deserto, vir presencialmente nesse culto e ouvir a mensagem de Deus. Porém, nós não podemos nos esquecer que no deserto Deus levou o seu povo para conhecê-lo também por meio das dificuldades. Então o deserto tem coisa boa, que é onde não tem a interferência e o ruído do sistema político, econômico e religioso, mas no deserto também um povo foi levado para conhecer a Deus por meio das dificuldades. E vale ressaltar que uma geração de Israel foi sepultada no deserto porque não creu que eles poderiam receber a promessa de Deus, não creu na soberania de Deus. Vale ressaltar ainda mais que o povo de Israel só foi purificado de toda a idolatria quando eles foram para o exílio, para a Babilônia, e perdendo todos os seus bens, terra, e morar numa terra estranha. Logo, é fato, você já deve ter conhecido, talvez você teve uma experiência, ouviu alguém tendo uma experiência, que muita gente alcança a salvação, vê a salvação na sua frente após perder tudo: a saúde, a fama, a carreira, o dinheiro, a família, a paz, etc, etc. Aí Marcos inicia citando os profetas. No deserto, o caminho do Senhor seria preparado. No deserto, o caminho do Salvador seria preparado. No deserto, o povo ouviria a voz que clama, e gente foi atrás. Ou seja, o ruído de comunicação do emissor, que é Deus, e o receptor, que somos nós,
somente é eliminado quando o povo está sem esperança no sistema econômico, político e religioso. Isso é forte, isso aqui. O ruído de comunicação é eliminado quando o povo perde esperança no sistema. Aí tem essa frase aqui, ó. A ausência de esperança nos sistemas político, econômico e religioso é o melhor momento para o evangelho da graça ser encontrado. Muita gente só vai entender quem é Jesus, só vai entender a soberania de Deus após perder a esperança nos sistemas que regem o mundo. Muitos só vão conhecer Jesus assim. Isso é ótimo. Isso é graça. Eu espero que a Prisma, que nós, como igreja, não CNPJ, mas Prisma, pessoas, que a gente seja um oásis no deserto, um rio no deserto, para que pessoas encontrem Jesus sem a interferência dos ruídos políticos, econômicos e religiosos que levam as pessoas para longe de Cristo. Eu espero isso. Por quê? Pois no deserto recebemos a compreensão de que o Messias ou o Cristo é libertador do pecado e não da opressão política e econômica. No deserto se ensina outra coisa. No deserto, verso 4 de Marcos, esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. A preparação do caminho para o Senhor era para arrependimento dos pecados, mudança de mente, de que Deus é quem está no controle, de que Deus é quem dá as cartas. A graça para hoje, na questão de o Messias, o Cristo é libertador de pecado e não tem nada a ver com a libertação de opressão política e econômica. A graça. Como Cristo é o libertador do domínio do pecado, no que tange a opressão religiosa, Jesus nos convida. Mateus capítulo 11, 28, diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados de trabalhar de domingo a sexta e sobrecarregados de falsa religião no sábado. O sábado começava às 18 de sexta e terminava às 18 de sábado. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu peso, desde que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para a sua alma. O meu jugo, o meu peso, é fácil de carregar, e o fardo que eu dou para vocês é leve. Então a gente aprende que no deserto recebemos compreensão que o Messias é libertador de pecado, transformador da nossa vida. Por quê? No deserto, enquanto somos protegidos das interferências do mundo, Deus cuida das nossas necessidades. Então, o que seria o deserto para nós? Vamos entender isso aqui, talvez você não esteja entendendo. O Evangelho nos chama a transportar a nossa mente do sistema, tirar a nossa mente do sistema e levar para o encontro com Cristo, aos pés de Cristo, ao ensino de Cristo. Esvaziar um pouco a mente sobrecarregada da opressão política, econômica e religiosa, levar a mente, transportar a mente para o deserto, onde não tem interferências, ruídos de falso evangelho, de falsas promessas políticas, de ruídos de homens e mulheres se colocando como soberanos, prometendo esperanças que eles não conseguem cumprir. O Evangelho está nos chamando para transportarmos a nossa mente para o deserto. O deserto não tem ruído. O ruído das cidades. Por quê? Deus cuida das nossas necessidades.
mesmo se a gente passar pelo deserto. Olha o que aconteceu com João. João vestia roupas tecidas com pelo de camelo e usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pobre na época de João, vestiam-se de pelo de camelo. Pobre na época de João, comia gafanhoto. Comia mel. Foi achado na década de, se eu não me engano, na década de 70, me ajudem aí, os manuscritos do Mar Morto. Eu esqueci qual é a década. E nos manuscritos do Mar Morto, foi achado textos até mesmo de Isaías antigos. Aí tinham achado uma instrução de como comer gafanhoto. Né? Imagine lá, né? Como é que é? Tira a asinha da esquerda, da direita, corta um pedaço lá da onde tem o cocô do gafanhoto e tal. Tinha essa instrução. Acharam dentro de umas cavernas, os manuscritos do Mar Morto. E havia uma galera que subentende que a galera que escondeu os manuscritos dentro de potes de cerâmica, eles eram os essênios, uma comunidade que vivia no deserto, esperando a vinda do Messias, e vieram da época de Jesus. Então isso nos faz lembrar que também o Antigo Testamento, onde Elias se vestia também de pele de camelo. Lembra de Elias? No Antigo Testamento vestia assim. E não dependia da sociedade para o seu sustento. Primeiro livro dos Reis 17, capítulo 4 a 9. João e Elias não dependiam da sociedade, do sistema pela sua sobrevivência. Agora, trazendo para nós, se eu e você pensarmos que é a nossa empresa, é o nosso chefe, é o nosso cliente, é o nosso negócio, é a nossa carreira, é o nosso político, é a nossa ideologia que nos sustenta, certamente iremos nos prostrar diante de um falso Deus. O povo, diz o texto, saía das cidades para ver no deserto um homem cheio do Espírito Santo, nutrido e vestido, porque Deus cuidava de João o Batista. Graça para hoje. Pode ser que Deus nos leve, ou já tenha te levado, ou nos levado, ou levado alguns de nós para o deserto. Aí vamos para outra visão de deserto, outra aplicação, poucos recursos, mas livres de interferências e ruídos sociais. Deus, se precisar salvar alguém, Ele vai levar esse alguém para longe dos ruídos do sistema político, econômico e religioso. Ele vai levar, ele vai derrubar as idolatrias do nosso coração para a nossa purificação. Por quê? Olha que experiência. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém tão superior que eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu passei por experiências no deserto, na minha vida, que hoje me faz dizer que existe alguém além de mim mais poderoso do que eu. Alguém muito superior e digno do que eu, que cuida da minha vida. O texto diz: alguém mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de abaixar para desamarrar sandálias. No contexto cultural da época de João, era comum discípulos servirem o seu mestre da mesma maneira que um escravo serviu o seu senhor. Porém, desamarrar sandália, não. O discípulo não fazia tarefas menos dignas. E desamarrar sandálias era uma tarefa menos digna. Aí João entendeu tão bem a grandiosidade de Jesus que ele didaticamente explica que ele não é digno nem de ser escravo de Jesus. Isso significa, esse texto aqui significa reverência total.
a majestade de Jesus, a majestade de Cristo. Esse texto aí significa reverência total à santidade, à dignidade da pessoa de Cristo. Agora, como sabemos se possuímos essa reverência à santidade e a reverência à majestade de Jesus? Saberemos pelas seguintes premissas em nosso coração, já vamos encerrar. Qual é a primeira premissa? Ser servo de Cristo é um privilégio. Servir Jesus é um privilégio. Jesus é tão digno, é tão digno, é tão digno, é tão digno. A sua majestade é tão imensa, a sua santidade é tão perfeita, que a dignidade é tanta que quem sou eu para desamarrar a sandália de Jesus? Às vezes a gente vai aprender isso, sabe onde? No deserto. Ou longe do ruído do sistema político, econômico e religioso, ou em processo de purificação pelo sofrimento. No deserto. Ser servo de Cristo é um privilégio. Então, eu me alegro em ser servo de Cristo. Não é que Cristo precisa de mim, eu que preciso dele. Inversão. Como saber também se eu entendi, né, essa mensagem? Como saber se eu entendi a santidade e a majestade de Jesus? Eu não me deixo escravizar por nada que impeça o meu ir e ouvir a mensagem do Evangelho. Eu vou para o deserto. Eu vou aonde está a voz que clama no deserto. Eu quero ouvir a mensagem do Messias. Eu quero me libertar do ruído, da opressão, do trabalho, da carreira, da opressão, do materialismo. Eu não vou me desgastar fisicamente e emocionalmente ao ponto de eu abandonar a mensagem do Evangelho. Viver, ouvir, ir, ouvir a mensagem do Evangelho, aplicar a mensagem do Evangelho. Aí eu vou saber que eu reverencio de fato quem é Jesus, a santidade e a majestade de Jesus. O sistema político, econômico e religioso não quer que você faça isso, quer que você ouça uma outra mensagem que não seja do Evangelho de Jesus e a dignidade e a santidade de Jesus. E a terceira, eu dou as costas para tudo e todos que interferirem na minha comunhão com Deus. Eu deixo a cidade e vou para o deserto. Eu deixo os ruídos e parto para o deserto ouvir e saber onde está o Messias. Eu dou as costas. Isso aqui não é abandonar pessoas, não é deixar de amar pessoas. Eu estou falando de situações que interferem e que geram ruído na sua comunhão com Deus, que impede a comunhão com Deus. Arrependimento. Isso aqui é característica de alguém que de fato se arrependeu. Por isso que arrependimento não é perdão, Senhor, eu pequei. Perdão, Senhor, eu pequei. Isso não é arrependimento. Não é. Isso é pedido de perdão. Arrependimento é uma situação de dar as costas para o sistema, imperfeito, mas já sabe que está sendo aos pés de Cristo, salvo por Cristo. E terminando, vimos que o deserto significa lugar de refúgio, de esperança, para ouvir a mensagem do Messias sem ruído. É um lugar para desiludidos do sistema econômico, político e religioso. É abandonar o cenário caótico, o contexto local que nos escraviza e nos torna idólatras no sistema. Ele sair para longe do ruído, impedir que esses ruídos nos impeçam de ir e de ouvir a mensagem do Evangelho. Fugir da idolatria ao materialismo, fugir da idolatria às ideias que os seres humanos criam para trazer uma esperança que é falsa. E é de lá, é do deserto que veio a voz que gritou: Jesus é poderoso, é mais poderoso do que eu. Jesus é mais superior do que eu. A voz surgiu lá do deserto. É interessante como que o Evangelho destaca a figura do deserto. Então, deserto é o lugar favorito de Deus para nos livrar da interferência. Tanto para você abandonar o ruído e ouvir, tanto para Ele te ensinar pelas dificuldades que vai passar em algum momento na sua vida. E vimos que a compreensão do Messias, o Cristo, sendo anunciado é: arrependa-se. Arrependa-se. Não dê as costas para o soberano.
não dê as costas para aquele que dá as cartas. E a graça é que no deserto, enquanto somos protegidos das interferências do mundo, Deus cuida da minha e da sua necessidade. Pode ser que você esteja no deserto, tanto ouvindo a beleza do Evangelho de Deus, mas pode ser que Deus te faça passar por um deserto para que você se livre dos ruídos sociais, dos ruídos econômicos, dos ruídos políticos religiosos. Pode ser que você tenha experiência com Deus. E seria bom, quando você passar por um deserto, você poderia fazer 3 perguntas para você. 3 perguntas. Ser servo de Cristo é um privilégio? De fato, eu estou me posicionando como servo de Cristo? A segunda pergunta, eu estou me deixando escravizar por algo que me impeça de ir e ouvir a mensagem do Evangelho? Eu estou dando as costas ou estou dando muito ouvido àqueles que interferem na minha comunhão com Deus? Arrependimento, mudança de pensamento. Aí eu lembro aqui do que Isaías falou em Isaías 40, verso 5. Então a glória do Senhor será revelada e todos o verão, o Senhor disse. Curva sua cabeça, a gente vai orar. Talvez você esteja cansado, fadigado. Talvez você esteja fisicamente muito cansado, emocionalmente muito cansado, espiritualmente morrendo. E talvez seja que Deus está te chamando para você sair dos meios dos ruídos que você ouve ou vê, as distorções que você vê, os ruídos que você ouve, melhor dizendo, para ir para o deserto, que é onde não tem as interferências dos ruídos do sistema político, econômico e religioso. E lá você vai encontrar, de fato, Jesus na sua vida. Lá, esse transporte para o deserto vai te proporcionar a oportunidade de batismo de arrependimento. Mas eu já sou salvo. Às vezes, a gente tem que se batizar de novo. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Entrar num rio de purificação dos ruídos, daquilo que a gente absorve, distorcido do mundo, que sustenta o tripé político, econômico e religioso. E entender que Jesus é tudo que você precisa. Que Jesus é o teu sustentador. Que no deserto, mas eu vou perder uma oportunidade, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Abra mão enquanto você ainda há tempo, passe por um batismo de arrependimento e creia que Deus te sustenta, porque nós somos peregrinos estrangeiros, estamos numa caminhada por esse mundo que é um deserto de sofrimento e nos aguarda uma terra, um novo céu e uma nova terra prometida para aqueles que creem na mensagem do Evangelho de Jesus. Abra mão disso. No deserto a nossa libertação está chegando. Que nenhum ruído te faça dobrar diante de qualquer tipo de deuses. Até a religião passa a ser um deus no nosso coração se a gente abandonar o Cristo e viver somente pela liturgia de uma fé de aparência. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Ó Deus, eu oro aqui nesse momento. Fale no meu e no coração de cada um dos meus irmãos e daqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor. Liberte aqueles que estão prostrados a falsos deuses. Ó Deus, leva essas pessoas, envia essas pessoas ao deserto. Envia essas pessoas para as suas mentes e coração, Senhor, para um local sem ruído. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, faça um trabalho especial na nossa mente, para que os ruídos externos, que são anticristo, Senhor, venham ser dissipados da nossa mente, Senhor, e a gente enxerga Jesus, aquele que é a vida, aquele que traz um fardo leve na nossa vida, Senhor. Ó Deus, aquele medo da subsistência, Senhor, se alguém aqui está passando por alguma dificuldade,
seja emocional, seja física, financeira, ou qualquer tipo de dificuldade familiar, na carreira, Senhor, etc. Ó Deus, que essa pessoa fale igual João disse, testemunhe igual João testemunhe, que nós testemunhemos igual João. Além de nós, há alguém muito mais poderoso, muito mais digno, e que essa confiança nos dê autoridade para testemunhar do Senhor diante do mundo e sermos sal e luz nessa terra, Senhor, nesse deserto consumido pelo pecado, Senhor. Por favor, Senhor, faça isso conosco. E se eu não pude fazer tão inteligível, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo capacite cada coração, faça lembrar e não permite que Satanás retire essa semente dos nossos corações. É o que eu oro. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. O teu amor não
coração, de coração.